Olá, meu irmão. Aqui é o pastor Ramsés e você vai ouvir agora o devocional Uma Porta Aberta no Céu, uma série de reflexões no livro do Apocalipse. E hoje nós estamos no capítulo 8 do livro de Apocalipse. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 13. Acompanhe comigo essa leitura. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos homens que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Muito bem, meu querido, nós começamos aqui no capítulo 8, a partir do versículo 1, uma nova sessão aberta em Apocalipse. Você precisa entender que a estrutura em que foi escrito e que foi organizado o livro do Apocalipse, dessas revelações, é uma estrutura chamada de paralelismo progressivo, ou seja, o livro foi organizado em 7 setes, ou seja, são 7 ciclos completos. O número 7 aponta para plenitude, para completude. A linguagem profética no Antigo Testamento e também no Novo foi usada essa linguagem dos 7 setes. Em Daniel capítulo 9, por exemplo, lá diz que o tempo para se completar a salvação do povo de Deus era 7 setes. Lá foi traduzido por 70 semanas, mas no original hebraico, na verdade, são 7 setes. Ao se completar 7 setes, chegaria ao tempo em que Deus salvaria, consumaria a obra de salvação do seu povo. É interessante que o próprio Senhor Jesus também tomou emprestado essa linguagem de 7 setes e no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando ele responde a Pedro a pergunta sobre quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Jesus diz para ele: Pedro, não digo que você deve perdoar 7 vezes. Pedro tinha dito: eu devo perdoar meu irmão, Jesus, 7 vezes? Até 7 vezes? Pedro usou o número 7 achando que ele estaria assim agradando Jesus e passou da conta, porque alguns estudiosos dizem que os fariseus religiosos diziam que era até 3 vezes. Pedro, então, jogou para cima o número 7. Jesus, então, diz: eu não te digo 7 vezes, Pedro, mas
70 vezes 7, ou seja, 7 setes. Não sei que Jesus dizia que está a dizer que deveríamos perdoar 449 vezes. Não. Ele estava querendo dizer que era um número completo. Era sempre que fosse necessário, deveríamos perdoar. Então, essa linguagem de 7 setes é uma linguagem parte da literatura judaica, da maneira dos judeus escreverem um tempo pleno, um ciclo completo, perfeito. Essa então é a maneira escrita o Apocalipse. São 7 ciclos, ou seja, são 7 maneiras diferentes de revelar os sinais quanto aos últimos dias. Os últimos dias ou o tempo do fim começou com a primeira vinda de Jesus e vai até a sua segunda vinda. Não pensemos que o final dos tempos se refere somente ao meu futuro, ao nosso futuro, nós aqui hoje que estamos vivendo no século XXI. Não. O final dos tempos já começou por ocasião da primeira vinda de Jesus ao mundo, com o nascimento de Jesus, sua morte, ressurreição e a descida do Espírito Santo. E assim, o avanço da igreja, da pregação do evangelho no mundo, ali começou o final dos tempos. O primeiro selo, que aparece no capítulo 6 do Apocalipse, fala da pregação do evangelho, do primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, que justamente representa a pregação do evangelho, o evangelho avançando pelo mundo. Ali começa o final dos tempos. Para você, eu sei que é difícil a gente tentar entender essa estrutura, porque nós temos uma mente ocidental acostumada com narrativas organizadas em ordem cronológica. Essa é a maneira ocidental de nós pensarmos a história. É claro que a história de Apocalipse é uma história linear, mas a maneira de contar é uma história contada em 7 ciclos. Para tentar te ajudar como entender isso, talvez você já tenha visto alguns filmes que têm enredos, narrativas que foram organizados de forma não linear, ou seja, filmes que contam a história não em ordem cronológica. Às vezes ela conta de trás para frente, às vezes conta da perspectiva de um personagem, depois conta a mesma história da perspectiva de outro personagem, e assim vai. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, o filme Ponto de Vista conta a história de um momento em que o presidente dos Estados Unidos sofre um atentado a tiros. E aí um agente, que é o protagonista do filme, ele tenta proteger esse presidente. Então o presidente está discursando no meio de uma grande multidão, e então o presidente um atirador atira contra o presidente dos Estados Unidos. E ali então tem o protagonista, que é o agente, o chefe da segurança particular do presidente, que tenta proteger o presidente. E é interessante que esse filme, ele conta a mesma história, o mesmo período de tempo, só que de pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do presidente, depois do ponto de vista do protagonista, do agente, o chefe da segurança, do ponto de vista do atirador, do ponto de vista de um personagem que estava ali, uma pessoa no meio da multidão que estava filmando. E é muito interessante, e o filme é meio complexo, é difícil da gente entender, mas à medida que vai acontecendo, a trama vai se desenrolando, nós vamos entendendo e vai se encaixando até culminar no ápice. Então, muitos filmes são organizados dessa forma. Por exemplo, um filme A Casa do Lago é um filme que conta uma história romântica, de amor entre duas pessoas. Só que sabe o que é interessante? E aqui eu vou ter que entregar dar spoiler do filme. É um filme muito antigo, com os atores Keanu Reeves e Sandra Bullock. É uma história de amor. Só que são de duas pessoas que escrevem cartas um para o outro, mas eles estão em tempos diferentes. Então, em um momento está contando o presente, depois volta no passado, e vai no presente de novo, vai no passado, e é assim. O filme Cidade de Deus, que é um filme brasileiro, que muita gente assistiu, ficou bem popular no Brasil,
Ele também é um filme que é contado sob a perspectiva de vários personagens. É claro que tem um ali que é um protagonista que aparece mais, mas são vários personagens. A história é a mesma história contada por várias perspectivas. Posso indicar para você também o filme A Árvore da Vida, estrelado por Brad Pitt, que é um filme que esse é muito interessante, que ele conta o lapso temporal aqui é muito grande. Vai, às vezes, desde a criação do mundo, apresentando a vida de uma família, ou seja, especificamente de um personagem, seus dramas e seus conflitos familiares, mas também ele faz uma correlação com a criação do mundo e também o final dos tempos. Olha que interessante esse filme. É de um autor, um diretor chamado Terrence Malick, e ele gosta de fazer filmes nesse sentido. Tem outro filme, O Predestinado, que também é um filme que trabalha com lapsos, vários lapsos temporais. Crash no Limite é outro filme que conta a história de um acidente. Para culminar num acidente, várias vidas, conta a história de vários personagens que se entrelaçam e chegam ao momento em que eles se encontram num acidente automobilístico. O filme Magnolia também, que conta a história de 9 personagens, sobre uma mesma história, sob a perspectiva de 9 personagens. Filme recente agora de um filme de guerra, Dunkirk, que é um filme que às vezes é contado de trás para frente, até chegar num ápice. Outro filme, que estrelado por Jim Carrey, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Então, todos esses filmes você pode assistir e é difícil da gente entender, é difícil da gente compreender os filmes que contam o enredo de uma forma não linear. Ou seja, o Apocalipse ele não segue ordem cronológica. Quem for ler o livro de Apocalipse tentando interpretar Apocalipse, o que acontece primeiro, o que acontece depois, vai entrar em confusão. Porque por 7 vezes conta os sinais que precedem a vinda de Jesus. E 7 vezes, então, conta a volta, o livro do Apocalipse nos conta a volta de Jesus Cristo, enfatizando em cada uma dessas vezes, contadas de formas paralelas, enfatizando aspectos diferentes da história, enfatizando personagens diferentes dessa grande trama cósmica dirigida e escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Então, não é sucessão cronológica, são 7 sessões paralelas. Embora essas sessões são paralelas, conta a mesma história, só que ela é de forma progressiva. À medida que avançamos ao contar dessa história, em cada uma dessas vezes, se intensifica mais os conflitos na história. E à medida que nos aproximamos do fim da história, que é a volta de Jesus, também esses conflitos ficam mais intensos. Bom, sendo assim, eu quero dizer para você que aqui no capítulo 8 inicia-se mais uma sessão. É a terceira sessão do livro de Apocalipse. Tá? Nós vimos os 7 candeeiros que foram revelados até o capítulo 3. Depois nós vemos a abertura dos 7 selos do capítulo 4, quando é revelado esses 7 selos, no capítulo 5, e depois capítulo 6, e até o final do capítulo 7. Então, agora, na abertura do 7º selo, é como se o 7º selo abrisse uma nova sessão. O 7º selo traz as 7 trombetas. E o que são as 7 trombetas? Trombetas são alertas. As trombetas eram usadas nas guerras. As trombetas eram usadas no Antigo Testamento para anunciar guerras, para anunciar a vinda de inimigos, para anunciar ataques de exércitos, avanço de um exército. As trombetas também eram tocadas em festas muito importantes, para indicar momentos muito importantes de uma grande festa de celebração, de adoração do povo de Deus. Então, trombeta aponta para avisos importantes, são alarmes que eram tocados antigamente. Geralmente as trombetas ou eram feitas de metal, geralmente usadas na adoração a Deus pelos sacerdotes, ou também eram feitas de chifres de carneiros. Então são os famosos os chofares, né? Os chofares, eles eram tocados em ocasiões muito importantes.
Muito bem. O capítulo 8, então, quando o Cordeiro, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tem o controle da história, quebra o sétimo selo, diz que houve silêncio no céu. Silêncio do céu. Então, antes, no momento da abertura desse último selo, que precede, é um prelúdio que precede o aparecimento, a manifestação das sete trombetas, assim, a manifestação das sete trombetas, dos sete alertas de Deus, houve silêncio no céu. E o que significa isso? Diz que houve silêncio no céu por meia hora. É claro que isso é linguagem simbólica. Por que silêncio no céu? Silêncio no Antigo Testamento, em duas ocasiões do Antigo Testamento, em livros proféticos, indica um tempo que precede ao anúncio de um juiz de Deus. Então, quando se faz silêncio, é porque um grande juiz de Deus virá. Quando vem o silêncio, é porque um grande julgamento de Deus está para ser derramado sobre a terra, sobre uma nação, sobre um povo. Foi assim no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20, que precede assim o anúncio da vinda dos babilônios, da invasão de Nabucodonosor em Israel. O livro de Sofonias, um livro profético pouco conhecido, capítulo 1, versículo 7, também fala de um silêncio que precedia um julgamento anunciado por Deus. Então, houve silêncio no céu. Houve silêncio no céu. E aí, então, vem as trombetas, anuncia-se as trombetas, que são trazidas por 7 anjos que tocariam essas 7 trombetas. Mas antes desses anjos tocarem essas 7 trombetas, então tem o silêncio, e aí aparece um grande anjo, um anjo poderoso que traz na mão um incensário de ouro. E esse incensário de ouro, é claro que é uma linguagem figurada, ele vai no altar e pega as brasas do altar e atira o fogo que tem no altar e atira sobre a terra. E o que é que tem nesse incensário? Esse incensário está cheio das orações dos santos, ou seja, o incensário que tomou emprestado lá do tabernáculo, era um utensílio do tabernáculo, que deveria esse incenso ser queimado 24 horas por dia, todos 7 dias por semana, nunca deveria parar, os sacerdotes que deveriam queimar isso, e apontava, era tipo das orações dos santos que devem estar diante de Deus 24 horas por dia. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a igreja deve orar sem cessar, escrevendo aos Tessalonicenses. Orar sem cessar. Então, aqui nós vemos então que o derramamento do juízo de Deus sobre a terra é precedido da oração dos santos. Precedido da oração dos santos. Vamos lá então para a primeira trombeta. Eu quero me ater às 4 primeiras trombetas. É interessante que aqui também, assim como aconteceu uma divisão nos selos, aqui também há uma divisão nas trombetas. Assim como nos 7 selos, os 4 primeiros selos foram divididos e marcados como primeiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui, as 4 primeiras trombetas são diferentes das últimas trombetas. As 4 primeiras trombetas trazem castigos, juízos de Deus derramados sobre a natureza para punir os homens, os ímpios sobre a terra. Veja que na revelação dos selos, nós vemos ali o sofrimento da igreja, que representava o princípio das dores, narrado nos sermões proféticos de Jesus, em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, os sermões proféticos era o princípio das dores. E a igreja sofria ali com a perseguição, com as tribulações, a igreja era perseguida. Mas aqui nas trombetas, a perseguição é contra os ímpios. Então, as 4 primeiras trombetas são castigos derramados sobre a natureza para punir os ímpios. As 3 últimas trombetas são espirituais. Então, castigos naturais, as 4 primeiras e depois manifestações espirituais. E quais são, então, essas 4 primeiras trombetas? Eu acredito que as 4 primeiras trombetas
tem uma relação muito próxima com o texto de Apocalipse, capítulo 7, quando diz que João viu quatro anjos em pé, sobre os quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Veja que esses quatro anjos estavam segurando os juízos de Deus para que eles não fossem derramados sobre a natureza. E lá dá a entender que isso não deveria ter esse tempo até que fossem selados todos os servos de Deus. Ou seja, até que fossem salvos pela pregação do evangelho todos os escolhidos de Deus. Então, essas catástrofes naturais não deveriam ser derramadas sobre esses quatro anjos sobre a terra até que fossem salvos, selados todos os servos de Deus. Então, aqui, mais uma vez, indica para nós que esses juízos são derramados sobre os ímpios. E essas quatro trombetas também, esses quatro juízos, elas têm relação com o que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, onde o apóstolo Pedro ele fala sobre os elementos dos céus, ou os corpos celestes que estavam sendo entesourados, ou preparados para o dia do juízo final, para o dia o grande e último dia do Senhor, para destruir a terra pelo fogo. A atmosfera inteira seria queimada, tá? Os céus iriam ali ser queimados por completo e a terra seria destruída por completa através do fogo. A primeira trombeta traz então uma saraivada ou uma chuva de granizo e fogo que é derramada sobre a terra. E 1/3 da vegetação da terra, das árvores, então da vegetação da terra, é destruído. A segunda trombeta, João vê como que parecendo com uma aparência de uma montanha incandescente, uma montanha em chamas, vem do céu, caindo do céu e é atirada e cai sobre o mar. E 1/3 das criaturas da terra, dos seres marinhos, são mortos. E 1/3 das embarcações da terra são destruídos. Muito provavelmente indicando aqui uma grande tsunami que aconteceria no mar. A terceira trombeta traz, João vê como que uma grande estrela em chamas, como que uma tocha, sendo atirada sobre os rios, a água doce da terra, e 1/3 dos rios é afetado. E o nome dessa estrela era Absinto. Ela ia ferir a água doce da terra com algum elemento químico venenoso, que então prejudicar 1/3 da água doce da terra. A quarta trombeta, então, nos fala sobre 1/3 do sol, da lua e das estrelas, sendo que escurecido. A escuridão sobre o planeta Terra acontece de forma parcial, como esse é número simbólico, meus queridos. Nós precisamos entender que aqui 1/3 pode indicar, nós não sabemos ao certo o que vem indicar esse 1/3. Pode indicar parcialidade, muito provavelmente, ou seja, que não significa uma destruição por completo, mas uma destruição parcial. Uma destruição que talvez possa ser revelada ao longo da história, de forma parcial. Pode ser que ela é de forma parcial, 1/3, para que dê oportunidade de arrependimento para as nações. São avisos parciais de Deus. Também pode indicar que são graus, níveis de juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Muito provavelmente, que eu acredito, também pode ser que esse 1/3 indica que nem toda a terra será destruída, que pode indicar, como diz lá em Apocalipse capítulo 7, os 4 anjos seguravam o juízo sobre a natureza para que os filhos de Deus fossem protegidos e fossem selados e fossem salvos. Então, tudo indica que é parcial, porque Deus está protegendo o seu povo. Deus está tendo misericórdia e protegendo e salvando o seu povo. Assim como aconteceu nas 10 pragas do Egito. Veja que a destruição do Egito ela foi parcial. Ela não foi completa, porque existia
uma região do Egito chamada de Gósen, que foi protegida, era onde o povo de Deus estava. Então, esse 1/3 da terra pode indicar uma destruição parcial, juízos parciais de Deus sendo derramados sobre a natureza. E que juízos são esses? Esses juízos todos parecem indicar um mesmo tipo de acontecimento cataclísmico. Tudo indica que se tratam de corpos celestes sendo atirados sobre a terra. Se trata de corpos celestes. E aqui eu queria chamar a sua atenção porque não se trata de se isso vai acontecer, mas quando vai acontecer. Meus queridos, a ciência e a observação do espaço, a corrida espacial, iniciada pelos russos, pelos americanos, hoje o avanço, sondas espaciais que foram enviadas para o mundo inteiro, telescópios gigantescos como o telescópio Hubble, que é apontado para o espaço, já nos revelaram que existem corpos celestes que têm descrições parecidas com o que João traz aqui em Apocalipse, nas trombetas. Já se sabe que existem 3 grandes estruturas no sistema solar que abrigam rochas chamadas asteroides, meteoros, que estão próximos ou dentro do sistema solar. São 3 grandes estruturas. A primeira grande estrutura é a estrutura do cinturão de asteroides. A segunda estrutura é o cinturão de Kuiper. A terceira estrutura é a nuvem de Oort. Então vamos, só para vocês terem uma ideia de que estruturas são essas. O cinturão de asteroides é um grande cinturão de asteroides que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter. Pensa num círculo, todos os planetas do sistema solar em torno do Sol. Existe também asteroides, rochas que estão girando em torno do Sol, e eles estão num caminho, percorrem um caminho que fica entre os planetas Marte e Júpiter. Por que eles estão lá entre os planetas Marte e Júpiter? Porque o Sol é a estrela maior do sistema, a estrela do sistema solar, é o maior corpo celeste do sistema solar, e Júpiter é o segundo maior. Júpiter é o maior dos planetas. Então, há como que uma tensão entre a força gravitacional do Sol e a força gravitacional de Júpiter. E eles ficam meio que segurando essas rochas, esses asteroides, girando em volta do Sol. Então, esses asteroides são o cinturão de asteroides. E lá já se sabe, os estudiosos, os cientistas, de que são mais de 600 mil rochas encontradas nesse cinturão de asteroides. A maioria tem poucos metros de diâmetro, mas 16 deles têm mais de 240 quilômetros de diâmetro. O maior deles, catalogado, é Ceres, que é considerado uma lua de Júpiter. Ceres tem entre 700 e 900 quilômetros de diâmetro. Meus queridos, nós estamos falando aqui de uma rocha que, se fosse colocada aqui no estado de Minas Gerais, ela iria entre aqui, a região do Vale do Jequitinhonha, e a cidade de Belo Horizonte. Ou muito mais, talvez lá na divisa com o estado de São Paulo. Veja que ela percorreria quase toda a extensão do estado de Minas Gerais. Então nós estamos falando de um gigantesco corpo celeste dentro do sistema solar, em linguagem astronômica, próximo da Terra, circulando próximo da Terra. Ok? Além dessa estrutura, tem também o cinturão de Kuiper, que fica além da órbita de Netuno. Lá depois do planeta Netuno, existe um outro cinturão de asteroides, com milhões de asteroides, só que somente em torno de 2.000 deles catalogados pela ciência. Lá você poderia encontrar Plutão, que é considerado um microplaneta, tá? Um microplaneta que tem mais ou menos 2.376
quilômetros de diâmetro. Eris, Makemaker, Haonia, são outros corpos celestes que ficam nessa órbita, depois dessa órbita de Netuno, o cinturão de Kuiper. E eles poderiam muito bem se enquadrar nessa descrição de João, de uma montanha incandescente que cai sobre o mar, ou uma estrela chamada absinto, que vem da atmosfera e cai sobre a terça parte da água doce da Terra. Lembrando que o Brasil é o lugar onde temos a maior concentração de água doce no mundo, hein? Então, aqui fica um alerta para os brasileiros que... Estou aqui especulando, meus queridos. Estou aqui especulando, não estou afirmando nada, não. Pode acontecer de que isso venha a se chocar contra a Terra aqui na região do Brasil. E existe ainda a nuvem de Oort, que fica fora do sistema solar, na extremidade do sistema solar, mais ou menos 1 ano-luz de distância da Terra. E pouco se sabe sobre essa nuvem de asteroides, mas acredita-se, estima-se que existam bilhões, até trilhões de asteroides nessa região. Qual é o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que existe uma probabilidade matemática para que isso aconteça. Não é só a Bíblia quem diz isso, é a ciência. Há estudos que dizem que até 100 rochas, meteoros, asteroides, até 100 metros de diâmetro, tem uma chance de 1 em 1 a 2.500 chances de se chocar contra a Terra. Acima de 1 quilômetro, acredita a ciência que isso só possa acontecer num intervalo, um período de tempo de 500 mil anos. Mas quais são as certezas que podemos ter em relação a isso? Só Deus sabe o tempo preparado para que esta destruição venha sobre a Terra. Veja que a linguagem de João não é uma linguagem científica. Ele descreve da maneira como ele vê a revelação desses grandes cataclismas sobre a Terra. Então ele fala sobre chuva de granizo sobre a Terra, saraivada, que já aconteceu na história, por isso ele usa essa linguagem. Já aconteceu no Egito, já aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ele fala sobre um asteroide de metros, chegando a, quem sabe, a quilômetros, sendo atirado ao mar. E ele fala de um grande, gigantesco asteroide, que ele descreve como uma estrela, sendo atirado sobre uma região onde existe água doce. E ele então diz que na quarta trombeta, o Sol e a Lua se escurecem, muito provavelmente por causa do choque desses corpos celestiais, ou por um grande terremoto sobre a Terra, como é descrito no sexto selo, um grande terremoto que atinge a Terra, levanta uma grande nuvem de poeira que vem a escurecer e limitar a luminosidade do Sol, da Lua e das estrelas. Qual é o propósito das trombetas? Qual é o propósito dessas trombetas? O propósito das trombetas, dessas 4 trombetas, é alertar a humanidade quanto ao poder de Deus sobre as forças da natureza. Deus tem poder sobre as forças da natureza. Ainda que o homem, com a sua ação nesse mundo, está destruindo a natureza, e a natureza responda automaticamente, esses juízes aqui, parece não haver uma ação direta do homem, mas parece haver uma ação de Deus, direta de Deus. Então, independente se a humanidade está destruindo ou não a natureza, Deus há de trazer uma destruição sobre a natureza, sobre a criação, para que assim ele possa purificar a terra. Então, esse é o propósito das trombetas, é trazer um alerta para que a humanidade se arrependa. Segundo propósito das trombetas é alertar os ímpios para que eles se voltem para Deus, como 2 de Pedro, capítulo 3, diz que Deus estava sendo paciente com a humanidade, paciente até que os
os seus eleitos fossem salvos, até que os santos fossem salvos. Terceiro, revelar a justiça de Deus ao vingar o seu povo, a sua igreja. Veja que o que precede essas trombetas serem tocadas é a oração dos santos. É o incensário sendo derramado sobre a terra. Veja que as brasas do altar são, com o incensário, são pegadas brasas do altar. É claro que é uma linguagem figurada, alegórica, e aí essas brasas são atiradas sobre a terra. Então a meia hora de silêncio é quebrada com o quê? Com as orações dos santos, ou seja, significa que Deus escuta as orações dos santos. Há silêncio no céu para ouvir as orações dos santos. E essas orações dos santos, elas desencadeiam, assim, o juízo de Deus sobre a terra. É como que foi descrito no quinto selo. A igreja, os mártires que clamavam, até quando o Senhor não vai vingar a morte dos seus servos? Deus, então, escuta a oração dos seus filhos, derramando juízo sobre a terra. E ali há fogo, sará, trovões. Ou seja, nós, enquanto igreja, quando oramos, estamos participando da manifestação do juízo de Deus sobre a terra. Deus está trazendo juízo sobre a terra. A história da consumação do tempo, a igreja participa através de suas orações. É como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 bem descreve. Ele diz lá que a terra, a criação gemia. Ele diz que os filhos de Deus gemiam. E até fala que o Espírito Santo gemia. Por quê? Pela ardente expectativa da revelação, da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da volta de Jesus, do cumprimento da promessa, da esperança da consumação de Deus em resposta a tudo aquilo que ele vem prometendo ao longo da história da salvação. Romanos capítulo 12, então, aqui eu quero caminhar para o final, dizendo que o apóstolo Paulo traz um alerta. A igreja não se vinga, pelo contrário, ela deve tratar bem os seus inimigos. Ela deveria até alimentar os seus inimigos, cuidar dos inimigos, não pagar o mal com o mal, mas deveria dar lugar à ira de Deus, ou seja, porque o próprio Deus diz, a vingança pertence a mim. Então o justo juiz há de julgar os inimigos do seu povo. O justo juiz há de julgar os inimigos da igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Terrível coisa, diz a Bíblia, cair nas mãos do Todo-Poderoso, porque Deus é fogo consumidor. Aqui nós precisamos entender que Deus não somente é amor, ele é graça para com aqueles que são salvos, para com aqueles que se arrependem, mas é justiça para com aqueles que permanecem com o coração endurecido. A mesma medida que Deus é amor e graça, Deus também é justiça. No final dos tempos, no desenrolar da história, Deus há de manifestar também justiça. Essa pregação de que Deus é só um Deus de amor, uma pregação universalista, que no final Deus vai perdoar todo mundo, que Deus vai salvar todo mundo, não condiz com a revelação das Escrituras. Deus, em sua misericórdia, está trazendo alertas. Ele está tocando as suas trombetas no mundo, na destruição, nos cataclismas da natureza. O tempo todo nós estamos vendo isso aí. É Deus tocando as suas trombetas para que o mundo, para a humanidade se arrependa. Mas, infelizmente, os homens estão com o coração endurecido. Mas não acabou. Ainda existem mais outras 3 trombetas para serem tocadas. E aí João diz no versículo 13 que ele viu uma grande águia que com voz dizia: ai, ai, ai dos homens, porque vem ali as últimas 3 trombetas que seriam tocadas. E seria terrível o que atingiria a humanidade. Mas lembre-se, somente os ímpios seriam atingidos pelo poder destruidor das trombetas. Que Deus possa abençoar o seu coração e que através desses alertas nós possamos nos humilhar cada dia mais e procurar viver vida santa para que sejamos poupados, salvos dessa grande destruição que o Todo-Poderoso há de trazer sobre a terra. Que Deus abençoe sua vida, que você possa meditar nesses textos e observar os tempos. Compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus. Deus abençoe.